mais um episódio do Marketing Sucesso, hoje nos nossos estúdios aqui, Alma Podcast, e hoje a presença é do Erasmo Balbinotti. O cara tem a Balbi Comunicação. Erasmo, prazer te receber aqui, são mais de 30 anos de publicidade e propaganda. A gente estava conversando em off aqui, já dando risada, descontraindo um pouquinho. E hoje, com certeza, o cara vai dar uma aula para nós de publicidade e propaganda. Alegria, Vladimir. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você nesse veículo de comunicação que faz a grande diferença aqui em toda a nossa região. E, novamente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar, né? Porque assim, em quase 3 décadas aí, não tem como não termos histórias, né, Vladimir? Com certeza. Histórias, experiências e, eu acho que dentro dos novos tempos e tudo aquilo que a gente está vivendo de novo, principalmente na área da comunicação, claro, né? Poder trocar ideia, poder compartilhar um pouco das nossas experiências, é muito legal isso. E aí, obrigado, né? E parabéns pela iniciativa de um programa tão legal assim. Erasmo, a gente, quando criou esse ambiente, o intuito era justamente esse, trazer pessoas que agreguem e que tragam conteúdo para a nossa audiência. Então, nada mais justo do que trazer um cara que tem muita experiência, um cara que já foi atendimento de veículo e que hoje tem uma das agências de publicidade com maior expressão em Santa Catarina. Eu quero que tu conte como foi essa tua jornada para a gente começar a destrinchar aquelas coisas que a gente falava em off aqui. Então, a minha história, Vladimir, ela vem assim do outro lado da mesa, né? Eu posso dizer que fui empreendedor, sempre fui empreendedor. De criança, assim, eu já vendi pastel, vendi picolé, vendi jornal. A minha vocação era venda e relacionamento. Que legal. E eu sou lá do Sul. Por isso que a gente veio de rosa, então. Conexão. E aí, trabalhei muito tempo com calçados e tive loja de sapato e distribuidora de sapato e foi uma felicidade na minha vida, assim, toda essa parte de estar do outro lado da mesa, digamos assim, né? Claro. Que traz um conhecimento e experiências únicas como empreendedor. Aí a gente passou por uma situação de crise no mundo calçadista, lá em 91, onde o governo liberou a importação da China de calçados. Os mais nem tão antigos vão lembrar dessa época aí, Novo Hamburgo, Franca, né, algumas cidades do país, São Leopoldo, né, Pufft, o Vale, né, dos Sinos todinho teve aquele problema e nós embarcamos também nessa barca aí e com o objetivo de mudar de profissão. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar num veículo de comunicação na área de vendas também, né? De vendas de espaços publicitários. Confesso, Vladimir, que o universo assim proporcionou uma coisa muito legal, porque quando eu entrei, eu me identifiquei, já conhecia, até porque eu tinha produtos que eu anunciava também, certo, né? Mas quando eu estava no veículo e saía para comercializar os espaços publicitários, no momento em que eu sentava junto a um possível cliente e ele me relatava as suas situações, as suas necessidades, eu conseguia compreender perfeitamente. Porque eu digo, eu sei o que tu está querendo falar. Claro. Eu sei o que tu está passando. Eu sei qual é, nos termos atuais, a tua dor. Claro. Né? Então, dentro desse teu sentimento, dentro dessa tua dor, que não é um termo, não aprovo muito isso, né? Eu tô indo na onda, né? É porque eu costumo dizer que de tempos em tempos surgem palavras que se tornam mais usuais, mas que elas sempre existiram. Querem dizer a mesma coisa, né? É a história do o redator não é mais redator, agora ele é um copywriter. Olha só, olha só. Vamos fazer um copy, não vamos fazer um texto, né? Mas exatamente. Tudo bem. E aí eu me identificava. E aí eu conseguia compreender
o que o possível cliente estava sentindo e precisando. E aí o compartilhamento do conhecimento da comunicação que eu estava adquirindo podia trazer um resultado mais expressivo para ele. O que é mais difícil? A dor do cliente na hora da venda ou a dor da criação de uma campanha? Aí tem uma pegadinha, tá? Tem uma pegadinha que eu costumo passar para todos da minha equipe. Existe uma coisa na comunicação em que você tem que atender a necessidade do cliente e, em contrapartida, fazer com que ele tenha resultado com aquilo. Com certeza. Porque fica difícil você criar algo para um determinado cliente que possa trazer até mais resultado para o cliente, mas se ele tem uma certa restrição a esse tipo de coisa. Okay. Tipo assim, eu vou criar uma campanha para uma pessoa na cor azul, mas o cara não gosta de azul. Certo. Né? O azul traria mais resultado para ele. Mas eu não posso também, né, ir contra os seus princípios. Claro. Então aí o que eu chamei de pegadinha é o grande desafio. Certo. Um dos grandes desafios da comunicação, né? Você tem que desenvolver ações de comunicação que tragam um resultado para a empresa do teu cliente, mas que também atendam os desejos, os anseios do cliente. Claro. Não só da empresa do cliente. Claro. Então tem um meio de campo. É claro que a gente tem momentos assim que a gente, vamos só até aí, né? Te interrompendo, tu concorda então que hoje, do outro lado do balcão, como agência, tu tem que conhecer o cliente e o cliente do teu cliente? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que para você fazer qualquer tipo de campanha, tu tem que conhecer o produto do teu cliente, tu tem que saber o que o cara vende, ou o que o cara trabalha de serviço, qual é o negócio do cliente que tu vai prospectar. Certo. Tu vai atender a rádio. A rádio faz o quê? Como ela faz, como ela entrega, como ela produz, como ela atende, né? Certo. Agora eu sei o que você faz. Agora vamos ver quem compra, quem usa a rádio. Claro. Aí, com base nessa análise daquilo que o cliente faz com o público que compra, é que você vai conseguir encontrar a forma de comunicar corretamente. Certo. Sem isso, você tem um perdido aí no meio. Com certeza. Você corre o risco de fazer uma campanha de um refrigerante, um copo d'água, porque você não conhece exatamente o produto que está dentro do copo. Com certeza. E você pode correr o risco de oferecer um refrigerante ao Vladimir, que não pode tomar refrigerante, só pode tomar água. Claro. Então você tem que conhecer exatamente Com o certeza. produto que tem dentro do copo e quem é o Vladimir que toma água. Claro. E daí você... E Erasmo, as campanhas, vamos falar de campanha, um pouco de nostalgia aqui, até o convidado do episódio anterior, a gente também discorreu um pouco sobre isso. Não se fazem mais campanhas como antigamente? Eu vejo assim, Vladimir, mudou assim os meios. Não mudou, né? Chegaram novos meios para se fazer uma campanha de publicidade, né? Mas a essência da comunicação, ela permanece. Certo. A forma, aquilo que nós estávamos falando, o produto, o cliente e a forma de comunicar, né, através de um determinado veículo. Certo. Então você tem um veículo de comunicação, seja rádio, outdoor, TV, ou mídia online, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, ou ações em Google, marketing direto, não importa. Você tem muitos veículos de comunicação. Ok. Você tem um cliente e você tem um determinado produto. Você sabe aonde está o cliente desse produto. Ele não está no TikTok, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está na TV, em programas jornalísticos, ele está em rádio, em programas esportivos, né? Você identifica. Aí você tem que começar a construir a mensagem que vai ser utilizada em cada meio. Certo. Porque eu tenho no front
num outdoor, né, num backlight, numa via expressa, um tipo de comunicação. Eu estou trabalhando aí com neuromarketing, eu estou, né, introduzindo no inconsciente de uma determinada população uma logomarca ou uma frase de impacto. Pronto. Claro. Se eu estou com rádio, eu consigo desenvolver um conceito, Sim. né, para a pessoa poder pensar sobre. Direcionamento. Se eu estou... Então, você vai sempre ajustando a forma de comunicar, né, dependendo do produto, do serviço de um cliente, do público que você quer comunicar e o veículo que você vai utilizar para isso. Certo. Né? Então, a essência de compreender o que tem que ser feito é a mesma. A mesma. E vou te dizer que a maior campanha, né, e aí com todo o respeito, né, do mundo, mas se aprende isso em curso de publicidade, né? A maior campanha de todos os tempos, ela tem 2000 anos, né? Que é a campanha do Mestre Jesus. Certo. Né, que pegou os apóstolos e saíram para propagar a palavra, né, e está há 2000 anos. Eu ia dizer, o boca a boca. Está há 2000 anos em evidência. Claro. Né? Então, isso é uma campanha, né? Estamos aqui analisando, respeitando em todos os meios e formas isso, né? Claro, claro. Mas a realidade é essa. Sim. Né? A realidade é que foi uma campanha que foi de propagação de um nome. Com certeza, né? Com certeza. Então, essa é a essência que existe há milênios da comunicação. E né? não se perde. E não se perde. E aí vieram novos veículos. Sim. Uma vez se trabalhava com um jornal. Eu tenho clientes, Vladimir, e falo isso assim, ó, com muita alegria, sabe? Clientes que eu atendo há 23 anos. Né? Tem clientes que eu atendo há 23, tem clientes que eu atendo há 22 anos. Né? São mais de 2 décadas. E isso te cortando, é uma relação fantástica construída, né? Porque muitas vezes tu acaba te tornando... hoje se fala muito em relacionamento, isso é uma coisa que eu prezo e passo para o time de vendas, que é o quê? Se tu não conversa, tu não vende. Então, Sim. se tu não te relaciona, tu não vende. Eu te interrompi porque a gente estava conversando em off aqui e a gente conversava sobre onde se funde publicidade, propaganda e marketing. Ah, sim. Hoje isso virou... eu consigo compreender, Vladimir, assim, ó, que com a popularização do smartphone, né, e que se tornou uma forma de comunicar, né, assim, permanente, e todas as pessoas têm a possibilidade de fazer algo, começou-se a propagar também os nomes daquilo que é utilizado para comunicar, né? Então, a publicidade, a propaganda e o próprio marketing, né? Mas a realidade é que são 3 coisas bem distintas. Certo. Né? A propaganda é uma coisa, né? A publicidade, a propaganda, eu vou falar assim rapidamente, né, Vladimir? A propaganda é tudo aquilo que se propaga de forma gratuita, né? Então, vou fazer uma propaganda do pôr do sol, é uma matéria jornalística, é um fato que aconteceu, que proporcionou um resultado sem investimento, que se propagou. Claro. Né? Eu venho aqui, conto um fato para você, você conta ao Bruno, o Bruno leva para casa dele e se espalha isso, propagou. Okay. Se propagou uma comunicação. E isso pode se associar hoje ao meio do Instagram, o Facebook, de postagens orgânicas. É o orgânico, não está sendo... Está sendo propagado. O que eu postei ali, eu vim na Jovem Pan visitar o Vladimir, eu postei, outras pessoas viram e comentaram a respeito, propagou isso. Né?
A publicidade já é o tráfego pago, digamos assim, Certo. da Certo. atualidade, né? A publicidade é aquilo que, eu vim aqui na Jovem Pan visitar o Vladimir, eu fiz uma foto com ele, vou postar, mas eu quero que muitas pessoas vejam e eu vou pagar por isso. Ok. Então, isso é uma publicidade. Certo. Então, eu tenho a propaganda, que é o orgânico, a publicidade, que é o que é pago. Com né? certeza. E a gente tem o marketing. O marketing, na verdade, ele é a expressão de mercado, né? O marketing ele tem como proposta ir a campo, se ver a necessidade de um determinado grupo social, de uma determinada região, né? E aí essa necessidade, que é a necessidade de alguns é a necessidade de milhares, Claro. se leva à necessidade à indústria, Sim. ao comércio, ao cliente. Comportamento, né? E aí se começa a criar algo para que se atenda à necessidade desse grande grupo, né? Isso aconteceu porque a pessoa foi no mercado, sentiu a necessidade, veio para a indústria, por exemplo, começou a produzir um produto Certo. que é interessante para o mercado, e aí usa a propaganda para divulgar aquele produto. Perfeito. Né? Perfeito. Então, essa é a leitura correta que pode ser Perfeito. adaptada aos veículos atuais. Só que popularmente ficou assim, eu vou fazer o marketing, sabe, Sim, das sim, minhas sim. preciso de um marketing para as minhas Sim. redes sociais. É. Né? Eu ouvia até um tempo atrás, eu ouvia isso e eu ficava meio... não soava legal aquilo, que era assim... quem é que tá... Não, fulano cuida das minhas redes sociais. Parece que é aquela situação assim, de que tu saiu de casa, vai fazer uma viagem longa e tu vai deixar a chave com alguém que vai cuidar da tua casa. E eu costumava dizer para alguns clientes e algumas pessoas até mais chegadas, eu dizia assim, cuida é muito estranho. Administra já é um pouquinho melhor e diferente para quem faz, né? Mas isso que a gente estava falando aqui, Erasmo, e aí tu falou bastante comunicação e a gente está falando muito de ofertas, né? Da quantidade de veículos que a gente tem. Hoje eu te fiz uma pergunta e até quero que a gente faça uma reflexão sobre isso. Dado o leque de possibilidades de veículos que a gente tem hoje, tu não acha que a comunicação está mais falha do que antigamente e talvez até possivelmente em virtude de uma quantidade maior de oferta? Sem dúvida. Sem dúvida, a possibilidade de erros ela se tornou maior por conta do acréscimo de veículos para utilização, né? É claro que hoje você tem muitos algoritmos que te mostram resultados, principalmente na mídia online. Claro. Né? E esse resultado que o algoritmo te mostra, ele faz parte de testes. Então, assim, hoje você vive fazendo um teste. Então, vou fazer uma campanha de um determinado produto. Eu vou fazer um teste para ver se eu identifico mesmo esse público. Como é que o público reage? Aí, o bom é que o algoritmo ele te mostra, olha, você investiu tanto, você impactou tantas pessoas e dessas pessoas que você impactou, nenhuma delas, por exemplo, se interessou pelo teu produto. Certo. Opa, tá tudo errado, eu vou ter que ajustar. Né? Então, mas isso dá a variação desses veículos, né? Como nós falamos há pouco também em off, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o TikTok, né? E aí, né? São plataformas distintas. Claro, né? claro. E aí eu vou compartilhar aquele case que gostaria, né, muito importante com isso. você, porque assim, eu fiz uma campanha na região aqui da Grande Florianópolis, né? Focada para tráfego pago de Instagram e Facebook, via Meta. Então, faz um investimento diário de tanto, tá aqui o criativo, 2, 3, né? Análise lá pelo algoritmo qual que fica o melhor e coloca a campo.
Passado 2 ou 3 semanas da campanha, eu peço para o gestor de tráfego, o Vladimir, vem, abre a campanha para mim. Vamos ver o que está acontecendo. Certo. Teve resultado, teve isso, teve aquilo. Vamos mensurar isso. Investimento, que chama, né, o ROI, o resultado que teve disso e tudo mais. Abriu a campanha. Pasme, né? Tivemos assim, Facebook com um resultado maior e investimentos menor por lead na parte continental, e já na parte insular nós tivemos ao contrário, o Instagram com investimentos menores e mais resultados. Claro. Então perceba que a questão geográfica, tem um público, né, quem é mais idade que mora lá, são determinadas classes sociais, são pessoas que estão ativas numa determinada mídia. Claro. Pô, abre o leque. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, né, ficou mais fácil de errar. Não vou dizer fácil de errar, entendeu? Aham. Porque você vai, persiste e busca o meio. Claro, Né? claro. Só que antes, num tempo, né, em que você tinha jornal, televisão, outdoor e tal, se você também não tomasse cuidado, você errava. Sim, Né? sim. Mas você, com experiência, com conhecimento, com coisas assim, Claro. você acaba sendo mais assertivo. Porque daí você já sabe qual é o teu público-alvo e já sabe qual o veículo que o teu cliente, né, o teu público-alvo está assistindo, Com certeza. ouvindo ou vendo. Né? Então fica mais fácil. Mas acho que a gente pode chamar isso de testes. Claro, Né? claro. Então claro. você vai jogar. E agora tem novidade, né? A televisão vai estar com novidade em breve, né? Conta aí pra gente. Então, de repente a gente não sabe, né? Então... A TV daqui a pouco tempo vai estar aí com uma versão que chama-se, né, a 3.0, e os canais de televisão né, vão ser adquiridas as mídias no mesmo formato, né, que é hoje o universo online, né? Você vai fazer investimento, identificar um público que você quer impactar e tudo mais. Isso é só uma questão de tempo, né? Tá entrando aí. Isso tem a ver também com o neuromarketing que a gente estava falando antes. Então, essa é a grande sacada, né? Aquilo que nós falamos de neuromarketing é uma coisa assim que está se usando esse termo hoje, né, Vladimir? Mas a forma de trabalhar o inconsciente de uma determinada classe social, de uma determinada população regional, né, é de longa data. Sim, Né? sim. Então, a estratégia é a mesma, vão mudando os nomes, né? Eu compreendo que grandes marcas assim, a gente brinca isso, todo mundo já passou por esse comentário aqui, eu tenho certeza, né? Se você vai no supermercado que você quer comprar maionese, por exemplo, né? E aí você atendeu o telefone com o carrinho, né? Eu atendi o telefone com o carrinho, estou falando aqui, estou passando pela maionese, e você está concentrado na tua conversa ali com a pessoa, né? Você vai pegar uma maionese, vai colocar dentro do carrinho e vai seguir, né? 10 pessoas vão me dizer qual é o nome da maionese que colocaram dentro do carrinho. Claro. Não Eu tem... já imaginei que fosse chegar nesse ponto. Então, isso é neuromarketing. Claro. Então, você colocou a Helmut ali porque é a maionese. Porque ele está dentro da cabeça das pessoas. Dentro da cabeça da pessoa. Dentro da cabeça das pessoas. Então, eu tenho clientes que às vezes, e aí eu vou retomar lá atrás, quando a gente começou a conversar, de fazer campanha e dizer que tinha que atender o cliente e atender o negócio do cliente. A gente tem que mostrar que pode trazer resultado. Às vezes a gente tem que dar uma freadinha também. Claro. Quando eu trabalhava lá no veículo de comunicação, há 20 e tantos anos atrás, eu prospectei um cliente final que ele tinha uma construtora. Ele estava construindo um prédio e ele queria vender esse prédio. Venderam os apartamentos desse prédio, né? Certo. E aí, vamos fazer o anúncio, porque daqui a pouco vai ficar pronto, e daí as pessoas já conhecem e tal. E aí ele vem aqui e filma o prédio. Mas o prédio, Vladimir, era só tijolo, não tinha abertura, não tinha reboco, nada.
para o empreendedor, aquilo lá era uma coisa assim do tipo, uau, Claro, olha o meu claro, prédio. claro. Na publicidade eu olhava para aquilo e dizia, é tijolo. É tijolo. Entendeu? Então Tijolo aí e cimento. tijolo e cimento. Então você tinha que explicar, né? Claro. Determinadas situações assim que olha, a gente consegue fazer a comunicação para trazer resultado, mas talvez vamos mostrar assim aquilo que o seu arquiteto projetou, a sua maquete, alguma coisa assim. Claro, Entendeu? uma fase mais avançada, no caso, né? Exato. Então, que legal. Outra coisa que a gente estava falando em off aqui, né? Para quem está assistindo, a gente conversou pra caramba em off, que era a chamada economia prateada, que é, digamos assim, pessoas acima dos 50 anos que então. têm um mercado infinitamente gigantesco a ser explorado. Esse é um assunto muito, muito importante, assim, ó, E quando a gente fala nisso, a gente está falando de consumo. Consumo, de prestação de serviço, né? Eu penso assim, ó, eu até falo assim, ó, Vladimir, olhando para a câmera mesmo, para que as pessoas, os empreendedores, vejam esse nosso bate-papo agora como uma oportunidade. Porque o cara que é empreendedor, né, ele não espera a oportunidade passar à sua frente quando ela está pronta. Ele vê ela bem pequenininha e ela sabe que ele sabe que ela vai se tornar uma grande oportunidade. E é assim, ó, os estudos mostram, né, que a área da medicina, os padrões de vida que nós estamos tendo hoje, está elevando o padrão de vida da população, né? É fato, né, de que em uma década, não duas, menos de duas, né, a idade média da população atinja os 90 anos. Hoje nós estamos com 77 aqui no Brasil. Expectativa de vida. Expectativa de vida. Então, nós vamos assim a 90 anos. Só que o seguinte, as pessoas estão sendo preparadas, né, ou conduzidas, né, a viver, né, são academias e alimentação e uma série de artifícios médicos, né, que permite que a pessoa chegue lá. É porque a medicina está evoluindo também com tudo isso que a gente vem falando. Vem evoluindo, né? E o seguinte, o mercado ainda não preparou nada para as pessoas que estão de 75 a 90. Só remédio. Então, assim, ó, o mercado está precisando se preparar. E aí vem aquele bate-papo para o grande empreendedor, para aquele que pode estar vendo a oportunidade. Claro, né? Claro. Um produto de consumo, né? Seja que tipo de alimentação, que restaurante, com o que é o tipo de ambiente, que tipo de vestes, que tipo de esportes, porque essas pessoas que hoje está ultrapassando os 75, né, com projeção para 90, eles vão ter uma vida aí. Com certeza. E eles querem buscar uma qualidade de vida nesse período. E essa busca que a gente tem da medicina e da condição que a gente vai dar, desde que a alimentação, o vestuário, ela começando a se aperfeiçoar hoje, um de 95, vai lá, um de 80 hoje, ele vai ter uma qualidade de vida. O de 80 daqui 20 anos tem chance de ter uma qualidade de vida ainda melhor. Sim. E aí quando ele chegar lá nos 80, a gente já vai estar falando que a gente não vai ter mais até os 95, vai ser 110, 120. E aí vem toda essa preparação, a visão dos empreendedores, né? A questão do turismo, entende? Pô, vamos preparar o turismo para o cara que tem 75 mais. Sim. Né? Preparar um restaurante para os 75 mais, vestes para os 75 mais, áreas de lazer. Veículos. Né? Veículos, né? Espaço de descontração para 75 mais. Com certeza. Né? Porque aí vai até 70. Né? Dali para frente, está se preparando muito bem o quê? Farmácias. Né? Então, fica a dica aí, ó, pro cara que
que gosta de empreender, que se prepara no mercado, que tem uma visão daquilo que sabe que vai vir, entende? Te prepara para isso. Isso é legal para todos nós, né, Vladimir? Com certeza. O mundo está ficando velho e a gente também. E a gente vai chegar lá. Com certeza. E por isso que eu estou falando para vocês, vão preparando algo, porque eu vou chegar lá e vou desfrutar de tudo isso. Eu ouvi outro dia, não tudo, mas até já li algumas coisas do Cortella e outro dia eu ouvi ele falando exatamente isso. Antever não é adivinhar. Adivinhar é magia, é outra coisa. Antever é criar cenários para que determinadas coisas aconteçam. Então tem coisas assim que a gente vai lendo no decorrer da vida que vai batendo de uma forma diferente, e até acho isso muito válido e pertinente porque a gente está falando. Porque a gente vê muito de vendedores, de agências e principalmente dessas duas categorias para com os seus clientes, tu querendo adivinhar. E a gente estava falando aqui sobre uma situação de carro, adivinhar o que o cara precisa. Ou seja, tu vai lá, olha, eu tenho uma loja de móveis. Aí o cara olha e diz, não, eu acho que tu precisa estar nesse veículo de comunicação. Mas não trocou uma ideia com o cara, não teve uma sinergia, sabe? Não criou o ambiente para tentar... a gente estava falando também, Vladimir... Criar algo mais assertivo. Dentro desse campo aí, a questão dos vendedores, né? Eu vejo assim, ó, o vendedor, e você me mostrou aí, tive a oportunidade de ver uma palhinha daquilo que vai... E está reverberando isso, tá? Assim, ó, esse cara tá coberto de razão. Não lembro o nome dele. Ismael. O Ismael. Mas assim, ó, a parte... O vendedor hoje, o cara é um... Multi. Multi. O vendedor que não entender do produto que ele tá vendendo e não entender qual é o cara que vai adentrar a sua porta, ele é um tirador de pedido. Exatamente. Então, exatamente. E assim, o mercado está... sedente repulsando os tiradores de pedido. Total. E vou te dizer, até para produtos que têm certificação. Com certeza. Né? Produtos assim, o McDonald's, come no Rio, come aqui em Floripa, come nos Estados Unidos, come igual. Come igual. Né? Mas você quer chegar num lugar que a pessoa te diga um bom dia, com um sorriso no rosto. Com Vladimir, certeza. eu quando dou alguns treinamentos, assim, a gente compartilha experiências com equipes de vendas dos clientes, eu digo para as pessoas assim, quando tu fores atender o telefone, dá um sorriso, sabe? A pessoa diz assim, mas peraí, por que eu vou atender o telefone, o cara não está me vendo? Tu que pensa, ele está sentindo, ele não está te vendo, mas ele está sentindo, sabe? E aí, se você for conversar com uma pessoa, bom dia, e se tu perguntares ao indivíduo que chegou até você e tu perguntou para ele como você está, espera ele falar. Aí deixa ele contar como ele está. Claro. Eu estou bem, estou passando por aqui porque eu estou precisando do seu produto. Uau, que legal. E aí, produto é para você, é para sua casa, para o seu escritório, como que é? E aí você começa a compreender a necessidade, hoje chamada de dor, né, do seu cliente, né? Que na verdade não é dor. Claro. Ele não vai lá porque dor ele tem, ele vai para o hospital, né? Tem uma necessidade. E aí a necessidade ele vai, ou ele quer comprar um produto, ou ele é por entretenimento, ou é por prazer, ou indicação, enfim. Ele quer, né? Por desejo, realizar um desejo, emoção. Mas aí você tem que atender e assim, ó, o mercado está como você falou, né? Expulsando assim tanto empresas quanto as pessoas que estão na linha de frente que não estão se preocupando com isso. Também li outra coisa, acho que foi até no LinkedIn, e aí alguém diz assim, né? O funcionário ruim, ele cai do caminhão. Ele cai sozinho, tu não precisa fazer força. Mas isso ele estava fazendo uma referência ao vendedor. Essa fala de um entrevistado aqui, ela repercutiu assim
Bastante, porque depois eu fiz o recorte, eu vi as observações dele e tudo começou quando eu perguntei para ele por que há um tempo atrás os vendedores eram tidos como pessoas que não tinham outra saída ou solução para a vida senão se tornar um vendedor. Ah, esse aí é vendedor. Ele não quer estudar, ele não quer... É pejorativo, entendeu? E aí, então, veio a resposta dele e voltando e corroborando com o que tu tá falando, eu sou um cara que eu sou adepto a... Como tu disse, o cara tem que ser multi, a gente nunca vai chegar num ponto, num patamar de que a gente esteja pronto. O vendedor, na verdade, eu acho que ele, o que o mercado está exigindo é que ele esteja com o radar cada vez mais ligado em tudo à sua volta. Sim. Então, se tu não sabe onde tu quer, isso parece até clichê, mas é real. Se tu não sabe por que tu tá aqui, onde tu quer chegar e como tu quer chegar, dificilmente ele vai se tornar um vendedor. Então, assim, essa exigência de mercado, ela só cresce, eu acho ótimo, porque quando eu me propus para sentar aqui, eu tive que estudar. Quando eu tive que trocar de função, eu tive que estudar a fundo as situações que aconteciam, que eram novidade para mim na função. E eu acho que é uma obrigação hoje de qualquer vendedor e de alguém que queira excelência em atendimento. O mercado exige hoje excelência em atendimento. Eu passar na tua loja, no teu escritório e dizer assim para ti, olha só, não vim te vender nada, eu só vim aqui tomar um café e saber como é que tu tava. Isso talvez seja muito mais valioso do que tu simplesmente pegar o teu WhatsApp e ficar aqui, ó, mandando coisas. Eu sinto assim, ó, que esse tipo de ação de mandar ou via até Instagram ou WhatsApp, né? Daqui a pouco você esbarrou em alguém que você está fazendo isso com sapatos. Claro. E aí você, de repente, esbarrou em alguém que acabou de cair o salto. E aí você vai colocar. Só que aí é o seguinte, você, sabe, está fazendo... Por fazer. Por fazer, sabe? Então, assim, vai se fazer, faz direito, né? Veja qual o produto, desperta o interesse, mesmo fazendo essa comunicação em massa. Claro. Desperta o interesse, mostra como pode ser, né? Um determinado espaço, determinadas vestes, um determinado produto a nível de sabor, desperta o desejo do indivíduo através... Cria um motivo. Cria um motivo. Para que essa pessoa se interesse por isso, né? Não simplesmente spam. Joga. Né? Não. E isso é na linha de frente, dentro de estabelecimentos comerciais, dá vontade assim de... Tem alguns lugares que eu já fui comprar material de construção, por exemplo, que diz assim, eu não boto pé nunca mais aqui. Claro. Sabe? Tu sabe que eu percebo isso que tu falou agora, eu percebo a seguinte situação. Não sei se é meu, mas eu quando vou em algum lugar e sou mal atendido, eu não falo, mas eu também não volto. É meu. Eu já não sou de reclamar. É difícil. Mas eu, como consumidor, se eu vou em algum lugar, sou mal atendido ou teve alguma falha que me incomodou, porque geralmente quando a gente está acompanhado, a pessoa se sente incomodada e cada um reage de uma forma, isso é inevitável. Mas eu acho que a mulher ela é mais contestadora nesse sentido. E aí eu já tive situações de passar por situações dessas, de não ser bem atendido, o produto não tá, enfim. E daqui a pouco a pessoa olhar para mim e dizer assim, mas tu não viu? Eu disse, vi. Tu não vai falar nada? Eu disse, eu não vou voltar mais aqui. Sim, é a forma. Até porque algumas vezes, Vladimir, eu penso assim, ó. Eu vejo duas formas isso, tá?
de falar e não falar. São momentos bem delicados aí que é para assistir. Se a falha foi uma falha assim que tu identifica como casual, entende? É uma coisa. Claro. Se for uma falha do tipo assim, que isso faz parte do negócio, eu é que vim no lugar errado. Claro. Pronto, quanto é que deu? Tchau. Agora, se é uma falha que está tendo, né? E que é uma coisa casual e que de repente a pessoa até nem se tocou, com certeza. Eu falo. Para tu colaborar com o crescimento do negócio do cara. Exatamente. Aí eu digo, olha só, cara, sabe? Já pensou o teu negócio aqui tá assim, 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 pá. Né? Eu tenho um exemplo, eu estava em São Joaquim, e aí eu fui num restaurante português e pedi aquela entrada de pão com alho, com azeite, né? Sim. Ui, aquilo, né? Dá até fome, né? Eu sou apaixonado. A minha esposa que regula, porque eu não como azeite, eu tomo, né? E aí eu digo, me dá Aí o cara trouxe cara, mas isso aqui, azeite? Entende? Isso aqui até tem alguma coisa de azeite, mas isso aqui é um óleo de soja misturado, coisa e tal. Pensei comigo, né? Aí eu digo, aí meu cunhado estava junto, digo, vou falar, não vou falar. Eles, quem é o dono aqui, o gerente? Aí veio o cara lá e disse, o cara é apaixonado por azeite, gosta disso, né? E contou a história que a esposa não deixa comer tanto e tal. Aí ele veio aqui num restaurante português e tu serviu isso. Aí olha o cara, desculpa, eu não sabia que você tinha esse conhecimento. Bom, aí passou um tempo, eu voltei lá, passei em frente assim, não estava mais aberto o restaurante. E subestimando o cliente. Não estava mais aberto o restaurante. Então, né, são as formas que as pessoas se colocam para estar e permanecer no mercado, né? Sim, com certeza. E falando assim desse campo de oportunidades e de atualizações e de estudo, como você contou que fez, né? Você mudou, vou ver como é que é, vou montar uma estrutura de podcast, vou ver como é. Nós, da comunicação, tem que ser permanente. Claro. Porque você pensa, eu comecei a fazer comunicação onde 70% dos investimentos de um cliente ia para jornal. Claro. Eu comecei vendendo jornal. Então, e aí depois, né, dividiu jornal e TV, depois TV e jornal, e claro, rádio e outras mídias. E hoje, olha, uma outra conversa o bolo sua, é o mesmo, né, e está assim pulverizado. Então a gente tem que estar, se você conhece o meio, você consegue identificar se o cliente do teu cliente está ali. Claro. Será que o meu cliente está, o cliente do meu cliente está no TikTok, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, onde está? Claro. Né? Se eu não tiver nenhum tipo de conhecimento, não precisa, e é humanamente impossível você conhecer tudo. Não, é o que a gente estava falando. Mas Super-homem, homem de ferro não existe. Mas a gente não pode... Nos tempos antigos da publicidade, a gente chamava de pato, né? Diz que o pato, ele nada, ele voa e ele caminha e não faz nada direito, né? Mas assim, a gente precisa ter uma compreensão, até porque eu tenho uma equipe. Claro. Eu tenho um gestor de tráfego. Então eu consigo conversar com ele sobre. Claro. Eu tenho uma equipe de social media, eu consigo conversar com as meninas sobre. Claro. Eu tenho, né, um profissional que é videomaker, né? Eu não tenho habilidade, né, mas eu consigo falar, consigo avaliar. Então, você precisa estudar, ter o conhecimento para estar inserido no meio, expandir, né? E estar sempre se atualizando, né? Porque eu acho que a comunicação, como tu falou, ela exige isso, né? Se a gente não nos mantermos atualizados, levando em conta que a gente tem uma expectativa de vida aí de 75 a 95 anos, a gente quer viver melhor. Ou seja, tu tá mais aberto, né? Tu tá mais aberto para o consumo, como a gente falou aqui, mas tu também tá mais aberto para o conhecimento. E o conhecimento hoje ele está aí, até em virtude das
das mídias todas que a gente falou, ele se tornou uma coisa ilimitada. Sim. Antigamente a pessoa ia lá, se formava em... tu deve ter escutado muito direito o direito ou medicina. O cara vai lá, se forma em direito e medicina, pega um canudo, pronto, ele está pronto para a vida. Sim. Ele não precisa fazer mais nada. E a situação que tu falou de jornal, eu fiz 3 anos de jornalismo, só que eu já vendia jornal. E quando eu estava próximo de terminar o curso, eu com certeza estava indo bem no profissional ali, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e era longe, na Unicinos. Uhum. Morava em Porto Alegre, trabalhava em Gravataí e ia para Unicinos, voltava para Porto Alegre e fazia esse circuito. E aí o que aconteceu? Eu fui ver naquela época o piso salarial do jornalista e eu trabalhando em área comercial, eu disse, pô, não fecha. Não tenho como dar ré, porque eu já tinha na época 25, 26 anos. E aí eu falei, bom, eu vou cortar o jornalismo, vou me dedicar à venda da publicidade e propaganda. Na época era uma empresa de jornais do interior, lá do Rio Grande do Sul. E aí, a partir disso, eu me distanciei do jornalismo. Eu disse, bom, o jornalismo, quem sabe um dia. E nesse meio tempo, aí entra tudo que a gente está falando. No tempo que eu fiz jornalismo, tinha redação 1, 2, 3, 4, 5. Era tudo no papel. O cara chegava na aula, botava o título e tu tinha que desenvolver e entregar para ele. E era aquilo que tu pensava sobre... Era o que a universidade queria te sugar e, ao mesmo tempo, formar um pensamento crítico. Sim. Que eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter hoje. Eu acho que, não sei se eu te perguntei, mas é uma dúvida que eu tenho. Qual lado do balcão tu te sentiu melhor? Realmente foi o lado... agência ou foi o lado veículo de comunicação? Ah, tá. Nesse caso, eu pensei que era como empreendedor ou comunicação. Agência, sem dúvida. A agência te encontrou aí? Me encontrei aí. Que legal. O veículo de comunicação, vender espaços, né? Só o comercializar espaços é sabe, uma coisa assim muito legal, que tem tudo a ver com o vendedor, né? Só que aí ele sai a campo na busca dos clientes, né? E ser a agência, você muda o lado da mesa. Certo. E aí você começa a trabalhar junto com a empresa. Certo. Né? E você vai dando espaços. Eu fiz a campanha, acho que não tem problema de citar aqui o nome, da Escritolândia, quando ela fez 11 anos. Eu acho que foi a primeira campanha, assim, que eu fiz, que deu um sucesso, deu resultado. Ele já é teu cliente há 11 anos? 23. 23 anos, olha só. 23 anos. Uma relação. Ele vai fazer 34 agora e eu fiz comecei quando ele tinha 10 anos. Fui contratado pelo pai do Ivan e a gente está Manda um abraço pro Ivan quando vê ele. E a gente está junto nessa caminhada aí, dentro desse processo. E eu lembro que eu fiz essa campanha... nos 11 anos da Escritolândia, você compra tudo em 11 vezes ou com 11% de desconto. Certo. E a campanha deu resultado e tal. E aí a gente era umas velhinhas. Aí a gente, no comercial de TV, apagou o fogo da velhinha. No anúncio de jornal, tirou também. Aí a gente foi... Porque já estava ficando... cansado, pô, essa vela não queima, não queima. E mas daí a gente foi tirando e porque estava dando resultado. Daqui a pouco eu recebo uma ligação do veículo de comunicação dizendo assim: olha, você precisa vir aqui na emissora porque teve um juiz aqui que mandou tirar o teu comercial do ar. Foi determinação judicial, assim, mas como isso? Né? Aí eu fui, é uma história a ser contada, né? Aí sem nenhuma pretensão, era um ano eleitoral,
e eu estava fazendo apologia ao monge. Sim. E aí tinha uns adversários com outros números. Entendi. E aí eu estava naquela, nos 11 anos da Entendi. Escritolândia, você compra tudo com 11% de desconto. Certo. Aí os outros números entraram com o processo, foi acatada, tivemos Claro. que parar a campanha. Sim. Assim. No primeiro momento eu pensei, porra, o que que essa vela... O que deu, O que né? que essa vela tinha O de que deu. especial? Mas essa foi uma coisa assim que... Uma outra coisa que eu gosto de falar assim, é que o meu mestre... A gente está quase encerrando aqui, mas vai lá, não perde o raciocínio. Eu queria só falar do mestre, assim, que já não está mais entre nós, né? Da publicidade, né? O mestre que me... é assim mesmo, sabe? Eu fui aluno do Eloy... Acendeu a vela. Fui aluno do Eloy Simões. Que legal. Eloy Simões foi o cara que chegou a ser coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unisul, mas tive a oportunidade de fazer o curso com ele na ESAG, né? E foi o cara que fez a propaganda do Choquito. Leite condensado, caramelizado, aquela coisa, né? E fez propaganda da Brahma com o Ronaldo e tal. Então, os cases dele, assim, foi fantástico. Isso é importante. Isso é importante. Muito bacana. Referências. Trago ele tu no é meu um cara de referência. Trago ele no meu coração, né? Ele fez a passagem faz uns 3 ou 4 anos, assim. Mas ele foi o cara que eu bato cabeça para ele. Prazer te receber aqui. Obrigado. Volte sempre e tem que convidar o Ivan também para vir aqui. Por favor. A gente vai trazer. Pessoal, deixa a tua mensagem pra gente, com certeza. O microfone é teu. Legal mesmo poder estar aqui com o Vladimir, nos estúdios do podcast aqui. Do Alma Podcast. Alma Podcast. E eu tenho certeza que todos vocês que estão ingressando agora na área da comunicação, te entrega. Se tu tá afim, se tu gosta, te entrega, te doa. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender aquilo que o teu cliente e o mercado precisa e encontrar as formas corretas de se comunicar com eles. Grande Erasmo, brigadão, valeu.